Muito bom. Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vindo. É muito legal ter você por aqui novamente. E a gente chega em mais um episódio do Matarazzo Podcast. E eu gosto muito de falar que a gente tem assim colocado um episódio em cima do outro aqui publicado no YouTube, publicado aqui nas redes sociais, porque lá no comecinho alguém me falou assim: Matarazzo, não vai rolar, não vai rolar, vai ser muito difícil, agenda apertada, a questão das tecnologias, você não vai conseguir gravar tantos podcasts como você está imaginando. E a gente está chegando, amigos, perto do número 30. A gente tem aqui o episódio de número 29 do Matarazzo Podcast. E é muito legal ter você aqui com a gente. E é muito legal também chamar o Yuri. Eu vou apresentar aqui para vocês o Yuri. A gente se conhece há bastante tempo, mas a vida vai levando a gente para caminhos diferentes. E a gente voltou a se reencontrar aí num projeto. E a gente vai contar tudo sobre isso. Yuri Lázaro, bem-vindo, amigo. Como é que você tá? Tudo ótimo. Pô, Manoraz, prazerzão estar contigo. Prazerzão, galera. Para quem tá assistindo aí, um abração gigante. Espero que vocês estejam bem aí. Pô, Matarazzo, prazer enorme estar contigo, cara. Que Que legal. felicidade. Não, o prazer é todo meu. Professor Yuri Lázaro, até que enfim, cara, a gente conseguiu bater a agenda. Nossa, que desafio, né? Essa correria nossa maluca do dia a dia, né? Entrega projeto, e aula, e família, e equilibrar tudo, né? É um desafio gigante, mas sempre dá certo, né? Sempre é prioridade. Igual você vê que quando algo é importante, a gente sempre dá um jeitinho, né? O Costabile, a gente veio conversando, falou, vamos agendar direitinho, porque tem que colocar na agenda. Aí colocamos na agenda, estamos aqui junto hoje para Exato. conversar. Prazerzão gigante estar contigo. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu já começo agradecendo a sua agenda, a sua disponibilidade, Imagina, que isso. tudo que você já vai compartilhar aqui para a gente aqui. E eu me lembro que a gente estava falando algum dia, vamos marcar. Tá, vamos marcar, abre a agenda aí, porque se a gente não faz isso, vai ficar para depois e nunca chega o dia, né? Isso é importante. Acho que eu costumo brincar bastante aqui que memória não é uma habilidade importante para a liderança no dia a dia, que é o público que eu mais falo, mas a organização é. Então vamos botar na agenda e vamos organizar. Total. Que legal. Se não trabalhar com a agenda, já se perdeu, né? Aliás, né? Muito doido. Antigamente, o líder, né? A gente geralmente ele tinha um dos primeiros pacotes de boas-vindas. Na nossa época, quando o cara virava líder, era ter uma Lembra? pessoa que era um assistente pessoal para apoiar. Hoje não existe quase essa figura, né? Raros casos, é só altos executivos que tem. E aí tem mais esse papel, né? Que o líder ele é obrigado a lidar com rotina, agenda, priorização e fazer um monte de trâmites antes administrativos que ele não realizava, né? Essa sobrecarga, né, adicional. Bem da nossa vez. Uma quantidade de informação muito maior do que a gente tinha, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Imagina antes, então. A sobrecarga emocional vem também com a quantidade de informação que a gente processa no dia a dia. Nossa, é uma loucura. É uma loucura. E aí a gente vai falar bastante sobre os papéis da liderança, sobre os desafios, sobre tudo que você está fazendo por aí nos seus projetos acadêmicos e corporativos também. Para quem já conhece a gente aqui há um tempinho, Yuri, eu tenho um recorte inicial muito marcadinho, que é assim, ó. Yuri, você lembra onde a gente se conheceu? Lembro, foi no grupo chamado Empreendedores Compulsivos do Alessandro Saad, salvo engano, em torno de 2015. A gente está falando em pelo menos uma década, aí 2016, 17, dentre essa linha temporal. Um pouco a mais, um pouco a menos, eu não lembro exatamente o ano, mas eu me recordo que era por lá. Eu Eu não fui me no arrisco, lançamento do cara. seu livro, Primeira Liderança, lá na Paulista, estava lá no lançamento do Que livro. legal. Foi muito Que, aliás, eu gostoso. emprestei para alguém o livro, eu li o livro, emprestei para alguém, nunca mais o livro voltou. Por isso que depois disso eu comecei a parar de emprestar livros, porque as pessoas, se empresta livro, nunca mais volta. É impressionante. Não. E gostaram tanto do livro que não devolveram o meu livro. Eu vou te levar, da próxima vez que a gente se encontrar, então eu te entrego 2, porque daí você fica com um na mão para dar, porque eu adoro entregar livro. Eu levo no aeroporto, eu levo no avião, eu levo em todas as aulas que eu vou. Hoje em dia eu tenho compartilhado o PDF, o audiobook, mas eu sempre levo um livro físico, assim, na medida do possível a gente vai entregando, né? Eu já entreguei um monte de livro no avião também. Olhou para um lado, olhou para o outro, tô entregando livro.
Você sabe que a Marta Gabriela estava falando um dado bem interessante esses dias, né? Porque ela fala muito sobre tecnologia. Só que 90%, assim, a grande maioria das vendas dela, você fala, pô, uma autora de tecnologia, a maioria são os e-books. Não, a maioria dos livros dela são livros físicos. As pessoas continuam gostando ainda de livro físico. Livro físico ainda é o caminho ainda. É Muita vida. gente. É vida. Eu sempre vivo com meus livros, né? Pô, você quer anotar, você quer rabiscar alguma coisa, você tá lá. O que você tem aí na sua mão agora? Ixi, eu tô com um de Design Thinking aqui, gestão de visual de projetos e uma jornada do Design Thinking aqui. São que estão agora na mesa para 2 trabalhos que eu tenho que fazer. Aí eu tava dando uma recapeada aqui neles. Tem um aqui que é o Vida. O clássico, bicho. Esse aí é Vida clássico. e Trabalho do Henry Ford, a primeira edição, essa aqui, ó. Rapaz. Aí, sempre tem alguns esse livros é clássico. aqui, mas aqui do papel. Eu também tenho uma pilha aqui. E eu vi que esse livro está em inglês, né? Aqui a gente estabeleceu um padrãozinho, que é no inglês eu estou lendo no Kindle, mas eu ainda preciso cheirar o livro, preciso rabiscar, né? Eu ganhei um esses dias, cara, comecei a ler agora. Ganhei da Febraban Educação, cara, que a gente tá parceiro lá deles. Né? Design instrucional. E esse aí é um de aprendizagem, ela diz que evolui. De aprendizagem. Você gosta de Canvas, né? Canvas é vida, DVS, é ótimo. DVS. E aqui, o que eu estou lendo agora para explorar, junto com o cliente, é o sistema Amazon, o clássico dos Rancharan. Eu adoro Rancharan. Do Rancharan. Muito. Pô, Rancharan, pipeline da estratégia, execução. São os livros. O Know-how é um livro muito legal, cara. Tem um que chama Know-how. É um livro bem bacana. Esse eu acho que eu não. Esse eu não entendo know-how. Eu gosto muito do know-how, cara. Eu preciso até lembrar um outro de estratégia que era diferente, mas eu não sei onde foi parar aqui. Mas tem uns livros dele muito bons, né? Muito bons. Rancharan. O Pipeline é o capítulo 1 do meu livro, fala sobre o Pipeline, né? E ele mudou a minha forma de encarar também o papel da liderança. E foi numa época em que eu estava como consultor parceiro do Lab SSJ. Lá em 2012, cara, imagina, 2011, e o Lab foi que traduziu o livro e publicou a primeira edição. Caramba! E tenho ainda contato com bastante gente da época, né? Hoje a companhia já é diferente, depois virou a Ferolab, depois foi vendida, mas na época lá do Conrado e do Alessandrini, a gente tem gente que participou do projeto de tradução do livro do Pipeline de Liderança até hoje, aqui em contato com o Carol Mateus, o Darwin. É bem bacana, tem proximidade com esse povo. E mudou a minha forma de encarar os desafios das transições, né? Foi daí que o bichinho mordeu. Esses ritos de passagem, né? É muito específico o momento de vida de cada um, né? Então, acho que em cada momento de vida, o líder ele vai enfrentando desafios muito diferentes, né? Quando ele vai, principalmente acho que quando ele chega no topo da pirâmide, da solidão, né? Alguns deles sentem às vezes uma solidão, principalmente no topo da pirâmide, né? Porque ele já não tem mais muito alguém em cima para quem recorrer. O board, às vezes, não vai ser esse local, né? Que não vai é, lá, não é. O acolhimento, para apoiar o cara, para falar, não, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes é mais para fazer posicionamentos mais duros, né? Então ele é as pressões, né? Eu falei sobre isso com o Alcir, cara, que é o sócio fundador da Movidaria, uma grande consultoria aqui, né? Que a gente participa também como parceiro há muitos anos. E a gente em algum momento falava que a liderança ela não precisava ser solitária, mas para muitas pessoas ela acaba sendo. Lá no topo da pirâmide, com certeza, ele acaba, se quiser procurar internamente, não tem muito apoio, mas desde os movimentos da primeira liderança e muito mais na média liderança, onde o ego, né, e as forças políticas vão começando a trabalhar, saber com quem você pode contar pode ser um divisor de águas, né, para você conseguir ter êxito ali na sua entrega e conseguir influenciar os pares e construir coletivamente a colaboração, ou virar só uma competição interna mesmo, bem mais dolorida, né? Mas lá no topo o cara tá abandonado mesmo, se ele não consegue buscar apoio externo, né? E de profissionais, né? Não só famílias, profissionais, né?
Exato, às vezes um conselheiro, às vezes um mentor, às vezes uma rede de outros presidentes e executivos de grupos, mas ele Uma precisa confraria. ter, né, uma confraria, associações, ele tem que ter tempo na agenda para esse tipo de coisa. E é aquilo, é muito um traço de cultura, às vezes, né? Dependendo da empresa, dependendo da região, dependendo do modelo mental da pessoa. Tem muita gente que ainda tem aquele traço do herói, né? O cara se lasca todo É, sozinho e fala, é, não, eu quero ser o herói. Só que, cara, o herói é. morre às vezes no final da história. Não é esse tipo de herói que a Morre. gente precisa, né? É. Isso aqui é o E herói o custo é muito sobrevivente. alto, né? O Pô, custo é muito alto, né? É, psicológico, é, tudo é um é, sofrimento enorme. Não precisa ser assim, né? é. Não precisava. E acho que você falou uma coisa interessante quando a gente estuda a jornada do herói e a gente percebe que não precisa ser assim, né? Dá para fazer diferente. Eu tive uma experiência, cara, junto com um grupo de consultores. Esse evento foi puxado, foi uma transformação na minha vida. Foi puxado pelo Alexandre Moreno, que é da Síntese, e um outro parceiro, um outro colega, o Renato Inácio, que é um super artista. O apelido dele é Jesus. Hoje ele mora em Cara, Piracaia, assim, no meio do mato. Ele construiu a casa dele, ele construiu, sabe? Com a mão, caraca, que com barro, máximo, bicho. massa, massa. Bicho grilo total e super tecnológico, cara. Assim, ele convive com essa dualidade. Ele é um mestre, assim, das artes, sabe? Do design. E o Alexandre Moreno e o Jesus, o Renato, eles montaram uma forma da gente explorar a liderança na África do Sul. Com autoconhecimento, com história, com os passeios que a gente tinha ali que degustar, desde a alimentação diferente até as relações que foram se aproximando. E eles fizeram uns 2 ou 3 grupos de consultores e professores acadêmicos, levando para a África do Sul. Eu acho que eu fui no segundo grupo. E a gente ficou lá, sei lá, uma semana. Cara, eu chorei do primeiro dia ao último dia. Tive Caramba. experiências, assim, profundas e fantásticas. E a gente estudou bastante a história, obviamente, do Nelson Mandela, né? E o recado no final é: não existe heróica, não existe heróica. Esse cara é uma das grandes figuras proeminentes da liderança do mundo inteiro, política, teve uma resiliência fantástica, foi mais de 17 anos preso, cara, você imagina, a gente foi na cela onde ele ficou preso, cara, não dava para deitar. Eu com 1,79 m, o cara com 1,90 m, eu não deitava, né? O Alexandre chorava, eu chorava. O Nelson E Mandela tinha o 1,90 m? Nelson ficou preso numa celinha super pequenininha, mais de Sabe o 15 que é dias. legal? Bate naquele dado, né? Que Doido. ter mais de 1,85 m aumenta em, acho que não sei se é cerca de 30% a chance de alguém se tornar líder, né? Tem uma correlação entre altura e liderança. É muito louco isso, né? É impressionante. Os traços físicos, né? Que vem Traços lá de trás físicos. das primeiras teorias da liderança. Né? É muito doido. E no final, cara, foi uma experiência fenomenal. As experiências do dia eram muito bacanas, mas a gente alugou não é um Airbnb na época, não tinha isso, sei lá como que a gente alugou, mas a gente fazia lá o debriefing, né, no final do dia. E eu chorei copiosamente em todos os dias que eu tava Cara, que experiência. vivenciando Só de isso lá. você contar, dá vontade de ir. Eu falei, cara, que máximo, né? Foi Assim, muito tipo legal. de coisa que muda muito. Até porque você está fora do ambiente, né? Você está fora do seu ambiente, num outro idioma. Eu acho que a gente fica até mais aberto por causa disso. Se você está dentro do país, escutando seu idioma, você está num ambiente mais controlado. Quando você está num ambiente totalmente diferente, você tem umas experiências muito mais imersivas, profundas. É Profundas, muito é legal. É imersivo. muito assim isso. Eu me lembro que no terceiro ou quarto dia a galera passando mal de fome, porque não conseguia comer nada, e eu passando mal de tanto comer, porque eu gosto de experimentar, né? Eu gosto de testar coisa nova, assim, né? E aí chegou um dia que não deu, né? Não deu bom, né? Digamos assim. Comi alguns temperos que a gente não tá acostumado, e aí a gente passou um perrenguezinho lá. Mas foi uma experiência e tanto. E no fim foi isso, cara. A gente teve uma experiência de um cara que amava, obviamente, o Nelson Mandela, por tudo que a gente conhece dele, e um outro, uma semana depois, uns dias depois, dizendo, cara, não, esse cara não é tudo isso que vocês falaram, não. Ele falou que ele ia mudar o país, tá igual. Ele falou que a Constituição ia ser para todo mundo, não é. Ele falou que ia eliminar, né, a diferença, né, do abismo social, e não fez. E aí, então, a mensagem principal foi, naquele momento, de que a liderança, a resiliência, ela é fundamental, né?
tomar decisões calmas e sem o sangue estar ali, né, faltando oxigênio no cérebro, e principalmente evitar promessas que a gente não pode cumprir em algum momento, que não depende só de nós, né? Mas foi um aprendizado em tanto, cara. Eu adorei, vale a pena. E outra também, né? Eu às vezes tendo a achar que as pessoas têm um problema muito sério de criar uma quebra de expectativa muito gigante do ponto de vista que, assim, eu projeto no outro algo que o outro não pode me entregar. Então, poxa, colocar a culpa no colo de uma pessoa, de uma mudança de um país, de uma mudança muito profunda, eu acho que é até um pouco desproporcional, que é o que acontece muito com alto líder, de qualquer posição, seja às vezes no esporte ou em qualquer outra questão. As pessoas às vezes projetam naquela pessoa algo que humanamente é impossível, né? Até onde salvador aquela da pessoa pátria, né? pode entregar, né? Uma coisa é o que a gente faz no nosso âmbito pessoal, e mesmo quem tenha muito poder, essa questão da visão do mundo é uma visão muito, como é que eu posso dizer, às vezes até simplista. Então, quando ele fala, porque ele falou que ia mudar, ele falou que ele desejava, ele falou uma intenção, uma intencionalidade, não é literal aquilo. Às vezes as pessoas levam para um lado muito carregado do literal, e a transformação ela tem níveis, né? Tem o âmbito da pessoa e tem o âmbito social. O âmbito social ele é difícil, ele é demorado, leva gerações, não é um negócio do dia para a noite. Eu acho engraçado a pessoa fazer isso, porque chega a ser até, como eu posso dizer, injusto, né? É injusto isso. É projetar no outro a salvação da lavoura, né? A salvação da pátria. Exatamente. E isso acontece muito. Isso acontece. E tem os traços de cultura mesmo, como você bem disse, né? Então, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul, para Moçambique. A gente vê traços de cultura diferentes na América Latina, né? Diferentes que a gente vê aqui no mundo latino. E os desafios que a gente tem aqui, sociais, são desafios que, em menor escala, estão inseridos dentro do mundo corporativo também, né? Os desafios dos desequilíbrios da carga de trabalho, das responsabilidades, da distribuição, até mesmo dos salários, né, ao longo da pirâmide organizacional. A gente atua, né, em todo tipo de indústria, desde chão de fábrica até tecnologia, digamos assim, para falar dos extremos. E eu acho que uma empresa é um microcosmos da sociedade, né? A gente enfrenta os desafios que toda a sociedade enfrenta, ainda que em menor escala, né? Você tem visto isso também por aí? Cara, eu acho que é o que mais tem, né? Eu acho que cada empresa é um mundo à parte, né? A gente chega numa empresa, chega num projeto, chega num cliente. O meu maior desafio sempre é tentar entender contexto para trazer repertório e vocabulário conectado à empresa e à necessidade. E aí tem alguns momentos, né? Tem empresa que ela é líder setorial, então ela já está no topo, né? Então você já tem que observar o que ela está fazendo e os movimentos de fronteira dela. Tipo, você vai numa Apple, eu vou numa Microsoft, eu vou num Uber. O cara é referência setor, né? E aí as empresas querem ser essa empresa, que é uma outra jogada, e às vezes quem está dentro, como está dentro da empresa, não sente, não valoriza aquilo. É muito louco isso. Porque para ele é tão dia a dia que ele olha aquilo com blazer, e ele não entende que tem todo um mercado olhando, querendo ser essa empresa, ou querendo falar, nossa, vamos ser igual o Uber, vamos ser igual o Google, vamos... Então, e só quem está lá dentro no dia a dia acaba não realizando porque você está no cotidiano, você está naquela coisa mundana. E tem aquelas que tem um movimento oposto, é uma empresa que ela não é tão conhecida, ou ela não é líder setorial, ela está em momentos de maturidade diferentes, e que ela está exatamente nessa busca. Eu não posso ficar para trás, que eu acho que é uma coisa que puxa muita empresa no Brasil, principalmente até nos líderes, assim. Cara, esse negócio do, putz, eu não posso ficar para trás, mexe com uma espécie até do ego, do brio, e ele fala, não, a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que ter essa mudança. E vai criando esse senso, mas a desigualdade, o desequilíbrio, a complexidade, ela tá posta, assim. Eu penso que assim, não adianta muitas vezes a gente reclamar ou resistir, né? Que é o que acontece, a gente fala, eu sou contra. Igual Bebê Reborn é um dos exemplos que eu gosto de trazer, que sempre gera polêmica. Olha, é isso que eu ia falar, é polêmico. Brava. Aí eu falo pra eles, gente, isso é juízo de valor. Eu para mim, não me importa se a pessoa tá cuidando da bebê, se ela tá feliz com o bebê dela, Reborn lá, tranquilo. Agora,
se eu estou irritado, aquilo diz mais sobre mim do que sobre a pessoa. É a opção dela, ela quer cuidar do bebê, cuida do bebê. Só que aquilo mostra um movimento, aquilo mostra um comportamento, aquilo traz para a gente, do ponto de vista empresarial, algo muito interessante a ser estudado para dizer mudança de diálogos, né, de formas de comunicar, para dizer formas de consumir, para dizer entendimento de mundo dessas pessoas. E aí vale a pena a gente debruçar para entender esses movimentos sociais. É uma outra coisa, deixar o juízo de valor do lado e falar, pô, legal, o que isso quer dizer para a gente? Ou como isso me impacta, né? Exato. Eu gosto muito desse ponto que você trouxe. Porque, de uma certa forma, ele começa a impactar a vida das empresas, por exemplo, das fabricantes, né, ou das que identificaram esse mercado em potencial, e aí já sai na frente. Obviamente, você tem... Agora, eu estava vendo esses dias um cara que faz manutenção, né, oficina de bebê reborn, ele mudou o nome, agora é hospital, né, de bebê reborn. O quanto que isso vai impactando a sociedade como um todo. Desde a pessoa ir até o SUS, desde pedir um dia, né, de atestado e deixar de colaborar junto com a empresa, e o quanto que isso vai impactar as relações sociais dela também dentro e fora do trabalho. Então, sim, eu acho que a gente tem que ter essa visão de qual é o impacto que isso vai causar, a gente queira ou a gente não queira, né? Porque senão a gente se transforma num taxista brigando com o Uber. Já foi. Já tá aí, né? Claro, pode ser modinha, né? Sei lá, pode ser igual aquele negócio de caçar Pokémon, que foi aí o estardalhaço, hoje em dia não é tanto, mas pode ser que seja realmente um avanço, ou se não é um avanço para alguns, já é juízo de valor, dos comportamentos que a sociedade vai colocando como parte do cotidiano mesmo, do dia a dia, né? E a tecnologia, ela vem para aproximar quem está longe, mas ela afasta quem está perto. E aí a pessoa precisa criar mecanismos de sustentação emocional também, né? Talvez o bebê reborn seja uma resposta dessa. Cada um com as suas loucuras, né? Como diz acho uma que você acabou de pegar a questão. O bebê reborn, para mim, ele entra nesse espaço que provavelmente é que assim, né? Aí tem uma outra questão, demografia. A gente tem uma queda de natalidade no Brasil aí considerável, saiu o censo do IBGE de 2022, acho que coisa de 1 ou 2 semanas atrás, tem uma queda enorme de natalidade. A gente não está conseguindo repor pessoas no mesmo tanto que deveria, né? A taxa de natalidade acho que está 1,6 por casal, quando deveria ser 2,1 para repor gente, ou seja, vai ter uma queda de populacional, envelhecimento de população. Os custos nos grandes centros, né? A gravidez tardia, né? Que era de 26, passou para 28, idade média. Tá tendo todo um movimento por trás disso, e as pessoas que passaram pela pandemia. Então tem muita gente que buscou, às vezes, nessa ideia da projeção do Reborn, algo ali como se fosse um apoio emocional que aconteceu um tempo atrás com os pets, né? Que foi a ideia da, pet, não sei o que, mãe de pet, pai de pet, toda aquela coisa. Mas isso é um movimento social de algo muito mais profundo, que talvez é o aumento do custo de vida, né? Uma questão aí de postergação de paternidade, maternidade, um rediscutir famílias. É um desafio para as empresas, é um desafio para a gente enquanto sociedade mesmo, né? Repensar e pensar. Com certeza. E certamente os líderes vão enfrentar isso, né? A pessoa que fala, olha, adotei um bebê reborn, eu não posso ir no trabalho. A pessoa vai ficar indignada, eu ficaria um pouco indignado com isso. Mas aí tem uma questão, né? O quanto que a gente aceita ou não isso, o quanto que a empresa vai acolher ou não essas situações, né? Ou quanto que o líder acolhe isso, né? É um negócio. A gente vai ter que lidar com isso, né? Não importa se a gente gosta ou se a gente não gosta, a gente vai ter que lidar. Assim como a gente tem que lidar hoje com os pets, ou até mesmo com a inteligência artificial, para ir de um lado para o outro, vamos ter que lidar com esse fenômeno e talvez com outros também, né? Ao longo do caminho. E a própria NR1, ela vem estabelecer agora também aí alguns outros mecanismos de cuidado com as pessoas. E eu acho que a legislação não veio para tentar só cuidar das pessoas porque é bonitinha, veio porque o cara lá de cima entendeu que estava custando caro, né? O absenteísmo, né, que são as faltas, ou os atestados, ou as pessoas indo buscar apoio, ajuda e apoio terapêutico ou emocional, e às vezes não conseguem mesmo sair sozinho daquela situação, e é necessário. Mas isso tudo vai impactar os custos do negócio ao longo do tempo, né? Então, muita gente que a gente convive agora de RH, né,
tem corrido atrás aí para tirar o atraso do que a companhia não fazia e agora precisa se adaptar às normas da NR1, né? Então, se você não sabe aí, tá ouvindo, dá um Google aí sobre a NR1, impactou praticamente todas as companhias, né? Você sabe que eu acho necessário, viu, Matarazzo? Porque daí tem um outro lance que eu fico pensando. Provavelmente, meu amigo, você deve ter passado por isso. Eu já tive líderes durante a minha jornada profissional que eles eram exemplos do que não fazer ou de como não se comportar. Comportamentos, assim, brincadeira de agressão física, eram brincadeiras totalmente inadequadas. Então, assim, o papel da liderança, o mercado hoje é muito melhor do que ele era 10, 20 anos atrás. Né? As pessoas, a questão de comportamento inadequado era algo que era quase normalizado, socialmente aceito. Hoje, isso já vem mudando, e ainda tem muito comportamento inadequado, muito comportamento desconfortável, situações que as pessoas deveriam... Né? O líder, eu acho que mais do que ninguém, como ele é um espelho para muitas pessoas, ele precisa ter esse filtro de, poxa, como ele se posiciona, do que ele fala, do tom que ele fala, para muitas vezes ele não ser aquela pessoa que... Né, o pessoal até brinca, né? O pessoal não abandona a empresa, abandona o líder, né? Total, é. Eu me lembro de uma pesquisa da Gallup, há muitos anos atrás, acho que 14, talvez, 2014, eu lembro disso, que era perto do 7-1, indicava lá os fatores de retenção e os fatores da pessoa abandonar, né? O emprego lá. E eu me lembro que o fator de retenção, por exemplo, o salário era por volta do quinto ou do sexto, mas tinha muita coisa que o salário ia ser consequência antes, né? Como, por exemplo, aprendizado, promoções, ampliar o tamanho da cadeira, do escopo. Obviamente que o dinheiro ia chegar por consequência, mas dinheiro por dinheiro vira leilão, né? Então, eu tenho uma proposta aqui, te dá um pouquinho mais, daqui 3 meses já incorpora no custo. E os motivos de saída, basicamente, cara, a gente tinha perto de 70% que a pessoa tentava trocar de área, dependendo do tamanho da empresa, falava com a RH, buscava ajuda, não tinha condição, ela acabava saindo da companhia. E aí a gente dizia que pedia a demissão do chefe, né? E não da companhia ali em algum momento. Eu não vou ter acesso a essa pesquisa mais, porque ela faz um tempo, mas tenho certeza que tem coisas aí que o mercado tem atualizado sobre isso, né? Eu queria puxar duas coisas que você falou aí na sua fala agora que me chamou a atenção. Uma delas que você falou sobre entender o contexto, né, do cliente. Quando a gente vai atuar dentro de um cliente, pessoal, dentro de um ambiente mais, às vezes, intervenção pontual, né, um workshop ali, uma aula, um treinamento, ou uma trilha um pouquinho mais longa, ou às vezes em processo de consultoria, que a gente fica mais próximo do cliente, tenta ajudar de uma forma fazendo intervenções mais profundas. Mas uma coisa que eu sempre coloco por aqui é que para a liderança o contexto importa. Então, fazer liderança de 2 pessoas é diferente de fazer de 10, de 20. Fazer liderança numa empresa pequena é diferente de fazer uma liderança que tem ritual e rotina da governança já estabelecida, ou uma multinacional, ou uma empresa grande. Da mesma forma, a primeira liderança é diferente de quem está lá no topo, ou quem atua aqui na média liderança. Mas uma coisa que você falou, que me chamou a atenção, é que a liderança é o espelho, né? E é exemplo de comportamento. E esses dias eu me deparei com uma fala dentro de uma mentoria individual em que a pessoa dizia, tá, mas eu não quero ser exemplo para ninguém, eu sou só o coordenador aqui, eu não quero ser exemplo. Não tem escolha, né? Não tem escolha, vem junto com o pacote, né? E o que a gente percebia também é que esses comportamentos considerados não tolerados na primeira liderança, ou ali numa média liderança, né? Por desses exemplos todos que você trouxe, muitas vezes ele ainda era reproduzido lá em cima, né? No Olimpo, né? Dependendo principalmente da cultura, claro, do segmento. E recentemente eu tive 2 clientes grandes que fizeram movimentações lá no topo, em razão de movimentos de comportamento inadequado. Isso há 10 anos atrás eu não via, ou antes da pandemia. Foi mudanças drásticas, e obviamente eles não vão publicar, né? Que foi por isso, porque senão eles acabam se expondo muito no mercado. Mas eu acredito que é um indicador de pelo menos uma tentativa de mudar uma cultura, né? Estabelecida, que é uma cultura de se vocês perdem, quando a gente perde, vocês perdem, quando a gente ganha, eu ganho, né? E outra, tem um risco aí, tem muita cultura que ela ficou conhecida
exatamente por situações inadequadas, ou a empresa ganhou muita visibilidade por posturas inadequadas. E aí, uma vez que isso acontece, esquece, a empresa ela fica com uma mácula. E pior, isso ela deixa de recrutar gente interessante, as pessoas vão pensar várias vezes para trabalhar lá. Então, são situações que. E não quer dizer que necessariamente reflete a empresa, reflete uma área, porque cada área está muito ligada ao papel do líder. A microcultura ali. A micro bolha ali que a pessoa está. Então, é algo que as empresas elas precisam tomar cuidado com isso de fato, né? Tem muitas falas de empresas gigantescas, de lideranças que ainda são inadequadas, que ainda eram aceitáveis no mercado de 40 anos atrás, 30 anos atrás, mas não no mercado de 2025. O mercado de hoje, certamente, e falas que às vezes assim, elas não afetam porque elas são feitas num local que é um microcosmos da empresa, mas se for feita publicamente, certamente a empresa teria um problema, né? Então, o líder, mais do que nunca, ele tem que pensar duas vezes no que ele vai falar. Infelizmente. E é isso, assim, acho que fica a mácula mesmo, fica aquele rótulo, né? Aqui próximo da ABI, né, da Ambev, ainda tem gente que faz referência àquela fatídica reportagem de 2009, né? Onde dizia que se jogava tomates na cabeça de alguém que falava uma besteira no palco. Cara, não existe isso há muito tempo. Se existiu também, foi em algum momento ali das famosas convenções de vendas, mas mudou muito, né? E hoje é uma empresa diferente também. Mas fazendo referência até a esse livro que eu mostrei para você no começo sobre a Amazon, aqui logo no comecinho, ele fala, cara, cuidado, você não precisa ser a Amazon está cheio de problemas trabalhistas, ela está cheio de dilemas de crescimento acelerado, com suor, mais do que, né, o mínimo aceitável ali em alguns momentos, ou levar os empregos para o norte do México, que eram mais baratos do que deixar os depósitos no sul dos Estados Unidos. Então, não precisa querer ser Amazon, não precisa querer ser ABI, Ambev, mas cada companhia tem a sua particularidade. E aí, o desafio da cultura é não deixar só no PPT, né? Tem que ser aquilo que a gente faz no dia a dia. E aí, as lideranças, basicamente, então, elas tentam moldar e mudar a cultura em cada café da manhã que ela toma junto com o time, né? Ou não toma. Ou não tomam, aquilo que você falou, o que a gente também não faz diz muito, né? Às vezes, aliás, isso que você falou de contexto tem algo muito interessante, né? O que é dito versus o que é não dito. Recentemente eu peguei um projeto de uma empresa que ela criou o segmento dela. E aí o que foi interessante? A pessoa do RH ela começou a falar, e aí chegou para mim o quê? Demanda gestão de mudança. Aí eu falei, pô, legal, gestão de mudança é Adcar, ProSci, Kotler, né, especialmente, o Kotter, né, melhor dizendo. E aí, eu olhando, ela me falando, mudou o presidente, mudou o tom da mensagem. Eu falei, não, o que ela quer não é gestão de mudança, ela quer agente de mudança, é outra coisa. Né? Então, nem sempre o que está no discurso, no discurso, reflete na fala o que a pessoa está pensando, porque tem a dissonância cognitiva. Uma coisa é o que ela pensa, outra coisa é o que ela consegue verbalizar com base no que ela tem de repertório de língua, com base no que ela tem de repertório de negócio. E aí a gente também, enquanto consultor, acho que tem um desafio muito grande, que é tentar decifrar o que não é dito. E aí é algo que aliás, eu acho que é aí que tá o sucesso. Tipo, eu entreguei o workshop, eles amaram, mas por quê? Eu não entreguei gestão de mudança. Eu entreguei gestão de mudança, um pedaço, mas mais agente de mudança, que é outra coisa. E aí, é exatamente isso. Eu consegui captar, aí eu validei com ela. Falei, o que você, né, durante a reunião, peguei isso, falei, o que você quer? Isso. Comecei a elencar para ela. Falou exatamente isso. Era agente de mudança. Falei, opa, o nome é esse, mas a entrega é aqui. Deu super certo. Então, tem esse desafio de tentar, e quando a gente fala de liderança, o pessoal fala de agenda oculta, né? O que o líder não fala. Tem a agenda aberta e tem a agenda oculta. E aí, esse decifrar essas comunicações, esses códigos, ou o que quer ser passado, é um desafio não trivial, assim, o tipo de coisa que ela requer observação, ela requer maturidade, ela requer um pouco de experiência, não é trivial. Decifrar é uma palavra interessante que você usou. Então, acho que esse é o nosso desafio e esse é o valor agregado quando a gente consegue entregar, né, essa tradução
do que ela fala para aquilo que ela precisa, né? E o desafio também quando a gente tem o telefone sem fio, né, da comunicação, quando a gente atua, por exemplo, em parceria com consultorias, alguém fez a venda, alguém fez o brief inicial, aí chega para a gente uma entrega específica, aí muitas vezes, esses dias mesmo, eu falei assim, vamos falar com a cliente? Não precisa. Eu falei, moça, como não precisa? Não precisa, é uma aula simples. Eu falei, tá, mas qual que é o momento do negócio? Tá crescendo ou tá quebrando, né? Porque isso não impacta, né? Eles, acho que era no finalzinho de março, eles vão ter tempo agora, estão fechando o ano fiscal ou não estão fechando agora? Um time comercial é diferente de um time administrativo. Então, de novo, o contexto importa, mas o momento do negócio também importa, né? Vai casar com algum ciclo de avaliação? Por exemplo, se eu falo de feedback, uma coisa é você falar de feedback pertinho do mês ali que vai rodar o ciclo semestral, anual, o quarto, que seja. Outra coisa é falar com feedback pontual, né? Enquanto competência de liderança do dia a dia. Então, para a liderança, o contexto importa. Hoje, menos, mas há muitos anos atrás, eu tive uma experiência de falar para o RH, e aí, mas como é que está o negócio? Qual que é o momento do negócio? Ela falou, por que você quer saber? Nossa. Que eu quero saber como é que está indo esse negócio. Não sei. Como, moça, você não sabe? Não sei, a gente não tem muito acesso, a gente não fica. A gente é da RH, a gente não fica vendo muito isso. Ah, legal. E aí eu paro para pensar, falei, gente, onde que está posicionado numa régua de RH estratégico, né? De, sei lá, de 1 a 10, esse RH que não sabe nem qual é o momento do negócio, né? Não, RH Quantas zero. vagas tem RH aberto? Um monte. Um monte. Quantas vagas tem aberto? Um monte. Ah, bacana, um monte. Então tá bom. RH zero, né? Mas ainda acontece, mais ou menos. Não, e sabe o que é pior? Isso acontece porque teve uma demanda, coisa de uns 3 anos atrás, que foi exatamente isso. A demanda vem toda quadrada. E teve uma outra 5 anos de uma consultoria que eu lembro que chegou também toda quadrada. Essa, no estilo que você falou, Yuri, a gestão de projetos. Aí eu cheguei, uma empresa gigantesca, asiática, enorme a empresa, enorme, um monte de divisão. E eu fui falar com a divisão de tecnologia dos caras. Gestão de projetos. Eu falei, gente, mas qual que é o perfil? Não, Yuri, é para todo mundo, é um curso aberto eletivo. Eu cheguei lá, tava todo o time de tecnologia, o pessoal já trabalha com projetos. E a demanda veio que era uma abordagem básica. Eu falei, galera, aquelas conversas rápidas, quando eu percebi que o nível de maturidade era alto, eu falei, esquece o que a gente vai falar, o que vocês querem discutir? E aí eu comecei a trazer uma abordagem aberta, porque eu sabia que se eu seguisse o que estava lá, que era extremamente básico, aquilo iria para um caminho muito ruim, assim, das pessoas iriam embora. Por que você vai escutar um negócio que você já sabe? Ainda mais um time que ele é um time mais... Tecnologia é um time mais avesso, porque eles estudam muito, eles são muito conectados. Aí eu peguei e fiz esse filtro, deu certo, o NPS foi ótimo, mas exatamente por causa disso, né? Foi passando, a área que demandou foi para o RH não entendeu direito, passou para a consultoria também não depurou, fez a venda, caiu para o consultor. E aí é aquilo, como é que eu posso, às vezes, penalizar um consultor, sendo que a demanda não veio tão correta, né? Sendo que a cadeia de comunicação foi equivocada ali. Tem uma coisa ali até bastante difícil. Telefone sem fio. Do telefone sem fio, desse entendimento de contexto, né? Por isso que aliás, as faculdades ao redor do mundo, as top, elas têm trabalhado muito nisso, né? O entendimento de contexto é mais importante, muitas vezes, do que o entendimento de ferramenta, né? A ferramenta, ela vem num segundo estágio. O mais importante é entender o para quem e o momento, né? Esse momento, esse timing é muito importante. É o que você falou. Poxa, eu falar de avaliação, perto da avaliação, a dor está latente. Se eu falar de algo que é daqui a 1 ano, o senso de urgência é baixo. A pessoa não está sentindo aquilo, né? É diferente. E eu tô me vendo na sua fala, né? E eu quero puxar esse pontinho da sua flexibilidade, do seu repertório também, né? Porque sem repertório a gente fica preso. Depois de tantos anos aqui na nossa estrada, a gente já tem repertório e a gente sabe ler cenários, né? Mas muitas vezes o que a gente percebe é que o próprio RH ele está inseguro quanto a essa mudança, né? E aí fala assim, mas você não passou o slide 26, né? Mas o plano de aula fala que é 10h30 o café, não é 10h45, você está atrasado. Eu tenho que bater slide, aliás, você falou isso, me lembrou de um cliente, líder global de segmento, que o RH vai bater os slides comigo, juro para você. É padrão, pessoal, a gente bate os slides de todo consultor. Eu tenho pavor. Só que olha o esforço. Eu faço. Tempo que a gente tem, né? Não, eu faço, mas aí tem uma outra questão, né?
quantas horas a mais aquela demanda está me custando. Então, o valor do valor que eu vou receber, e aí tem aquilo, né? Reunião de alinhamento, outra reunião de alinhamento. Aí você fala, poxa, tem clientes que o custo de servir é maior do que outros. Então também tem isso, né? O grau de esforço. Eu acho super louvável, eu acho até legal bater muito. Agora, bater minuto a minuto, fazer microgestão é aquilo. A gente começa a cair num caminho que, primeiro, de baixa confiança, e aí tem que ser entendido isso, por que se confia pouco. É traumático, deu um problema, ou é, né, de fato é um problema, isso é uma função grande. Eu tenho um amigo, eu falei até dele, o Alexandre Moreno, que organizou essa viagem para a gente na África do Sul. Ele tem um livro publicado que se chama Facilitação, um jeito de ser. Vou até colocar aqui, depois coloco o link no vídeo. Que legal, depois eu vou olhar. Esse é um livro puro facilitador para nós aqui, mas também para RH, cara. Quando ele fala, cara, às vezes o público ele precisa de uma coisa diferente daquilo que a gente combinou. Às vezes o público ele está indo para um outro caminho. Às vezes o público já tem essa ferramenta que você falou que eu tinha que trazer aqui. Ou eu vou entregar uma coisa que não faz o mínimo sentido e não vai ter aplicabilidade porque você quer, ou você me permite navegar dentro de um cenário em que a gente vai atender a expectativa do outro. E ele tem eu tenho vontade de escrever sobre isso. Eu vou até puxar ele. Faz tempo, aquela história, faz tempo que a gente nos fala. Mas ele tem uma forma de explicar essa situação que você vivenciou com uma analogia, né? Eu uso muito metáforas aqui para explicar o papel da liderança, e ele tem uma analogia que ele explica, obviamente não é dele, mas ele trouxe para ele e incrementou com o vocabulário da facilitação, que ele traz para a gente a analogia do jardim. E a gente que mora aqui no interior, né, gente? Eu estou em Atibaia, no interior de São Paulo, e Yuri também está no interior, né? A gente fugiu da capital. Você quer falar onde você está, não? Não pode. Não, eu tô aqui no interior de São Paulo, na macro região de Campinas. Aí o pessoal não confunde, que dependendo da cidade, o pessoal fala, o cara tá num bairro, não sei o que. Não, eu tô aqui na macro região de Campinas. Perto de Campinas, Perto de Campinas. E aí a gente tem muitas praças aqui, né? Não sei se você já percebeu uma praça ou um jardim que tem na cidade. E aí a prefeitura faz aquele caminhozinho, né? Dando toda a volta no quarteirãozinho da praça, né? E a galera ignora, né? Passa no meio do jardim, né? E ele traz essa analogia para explicar a facilitação. Ele diz que o plano de aula é o caminho que a prefeitura colocou, por exemplo, né? Às vezes até bonito, florido, né? Um caminho que sobe uma escadinha, que desce um negocinho, que passa do lado do laguinho. Tá tudo bonitinho aquele caminho que a prefeitura fez. Só que quando você olha o jardim, tem um rastro de sem grama no meio, né? Porque a galera tá cruzando em diagonal, né? Então você pega esse nosso quadrado, a galera cruzou aqui em diagonal. E ele chama isso de analogia do jardim, que a galera vai para onde ela quer ir, dane-se o plano de aula em algum momento. E aí ou você vai junto, ajudando ela nessa travessia, ou você começa a brigar, coloca a guardinha, fala, vem pra cá, não pode. Aí coloca guarda-rail, aí coloca placas, né? Não pise no jardim. E aí você tenta forçar o comportamento não natural do grupo de trabalho. Isso é muito parrudo, muito profundo. A analogia do jardim. Eu tenho vontade de escrever sobre isso. Cara, eu adorei essa analogia do jardim, porque é exatamente isso. E o que a gente tem que ter essa percepção, né? Porque eu acho que são vários atores, né? O financeiro quer tempo para pagar o valor do treinamento. O RH quer, às vezes, colocar uma agenda. Só que ele tem que entender a dor latente do público. E assim, no final do dia, muitas vezes a gente tem um NPS, e a gente é julgado muitas vezes por um NPS de treinamento, que é baseado no público, ou seja, eu tenho que, em primeiro momento, atender o público e equilibrar essa demanda do RH. Conseguir colocar essas duas coisas num ponto de harmonia que não é tão trivial. E que o RH entenda isso, que às vezes ele pode querer colocar algumas coisas, mas algumas coisas são antinatural, porque assim, o cara quer resolver o problema dele, ele quer resolver a dor dele. Então, o participante do treinamento, ele fala, olha, eu quero chegar aqui, eu tô aqui, e aí, como é que você me ajuda? Essencialmente, muitas vezes é dessa forma. É o caminho mais curto, né? O caminho mais curto. Não adianta ficar subindo degrauzinho. Mas isso é uma coisa importante. Eu particularmente, aqui na How to Do, na consultoria, quando eu vendo, né? Eu não gosto de NPS e eu argumento que o NPS não ajuda. Não vou nem entrar na discussão do marketing que já tem, né?
discussões e artigos dizendo, cara, o NPS não é uma métrica completa, mas olhando para treinamento, gente, para a sala de aula, para quem está me ouvindo, seja você de RH, seja uma liderança, uma mensagem muito importante para a gente aqui da liderança é que indicador direciona comportamento. O indicador direciona comportamento. Então, quando você coloca o NPS e começa a se preocupar, o RH começa a se preocupar, você começa a fazer um monte de besteira para atender aquele indicador que não faz o mínimo sentido para o produto final que você precisa entregar. E aí, tem um elemento que acontece bastante, pessoal, dentro de sala de aula, que são elementos da estrutura física que impactam o NPS, mas não são considerados na hora de analisar a entrega, né? Então, eu vou dar um exemplo de um treinamento que a gente fez por aqui. O NPS não foi muito bom, e os comentários em aberto, que tinha um trecho de comentários em aberto, era o café estava ruim, o ar-condicionado estava frio, a sala estava apertada, né? E aí a cliente chama depois de 2 semanas, pede para conversar, abre o gráfico e fala assim, puta, não foi muito bom o NPS. Ah, não foi muito bom o NPS? Não foi. Quanto que tinha que ser? 9. Cara, já é alto. Tá bom. Tá em quanto? 7, 6,5. Vamos abrir os comentários? Ah, não. A gente não explora os comentários abertos. Importante pra gente a nota. Tá, e aí o indicador direciona o comportamento. Ela não vai conseguir pensar nada fora da caixinha se ela tiver que entregar 9. Ela vai ter que fazer o quê? O cara chorar, né? Isso, aliás, já pediram, e eu não sei fazer isso, né? Você pode fazer o pessoal chorar no final? Não posso, moça. Não, eu até consigo, é só trazer uma ONG, a gente faz um trabalho de estar presente para a criança, funciona. Agora, chorar não é. Eu não aliás, sei fazer. Chorar é um bom caminho, né? É um tipo de coisa que. Quem disse, né? Que vai ser bom, né? Quem disse que vai ser bom? Mas eu tive uma experiência dessa. Eu vou te falar, é algo mais até mais profundo, porque assim, se você vai sensibilizar a pessoa profundamente e ela tiver no momento de crise, separação, disputa de guarda de filhos, tem momentos que são muito delicados para uma pessoa saúde, de vida, de saúde mental. Você pode abrir uma caixa que a pessoa entre em crise no momento desse e depois para você tirar é um problemão, porque você precisa de profissionais da saúde para lidar com isso. Isso que é muito arriscado, às vezes. Quando o RH ele quer atingir esses níveis muito profundos emocionais, porque às vezes você pode chegar num lugar bem delicado. E é o que você falou do repertório, né? É um gatilho. O repertório ele é muito interessante, né? Tem uma experiência que eu tive em 2007. Eu estava trabalhando num projeto de implantação do SAP e foi, eu acho que um dos maiores, acho que foi o segundo maior da América Latina, né? Que foi na Volkswagen. E uma das coisas que a gente percebeu lá, porque tiveram ondas de 30 mil, 50 mil e até 80 mil participações num curto espaço de tempo, 3 meses. Então eram 24 salas, rodando 24/7, era um negócio bem assim, complexo mesmo, logística de treinamento de 5 plantas, um negócio muito delicado. O que a gente percebia era exatamente isso. Se você está mensurando NPS, tirar o coffee break, eu tenho um coffee break diferente, você diminuir a satisfação em 30% do treinamento, ou seja, coffee break, infraestrutura. Como é que eu vou julgar um treinador por outras situações que são ligadas à infraestrutura? Aliás, conheço uma das maiores pesquisadoras de marketing do Brasil, a Lilian... Eu já vou lembrar o sobrenome dela, lá da GV, e ela mesmo fala que o NPS não é uma boa métrica. Né? E aí a gente cai numa métrica que é ruim. Tem Kirkpatrick, tem outras métricas, né? Pô, a pessoa desenvolveu o que ela precisava desenvolver, essa é uma boa métrica. Ela aprendeu algo de útil, que são mais interessantes do que o NPS. E outra, histórico anterior negativo pode vir a penalizar um outro. Aí a pessoa jogou a nota ruim porque, não é nem esse treinamento, é o outro treinamento da trilha. Mas isso não tem nada a ver. Ou seja, já contaminou o dado. Adorei, eu anotei que o indicador direciona comportamento. Que frase boa e profunda. Isso vale para processo, projeto, para tudo. Vale. Acho que tem duas que a gente mexe bastante, cara. Estrutura direciona comportamento. E aí a gente pode dizer que o comportamento aqui vai ser mais o individual. Mas tem um outro que é estrutura precede comportamento. O primeiro livro de estratégia do mundo, que é esse aqui, do Chandler, Estratégia e Estrutura. Exatamente isso que você falou, estrutura precede comportamento. O primeiro livro de estratégia foi esse aqui do Chandler, 62. Legal, e aí ele fala exatamente isso, estratégia e estrutura.
Então tem uma correlação direta, como você disse, estrutura precede comportamento, é super importante. Se o layout é limpo, se o layout é fechado, se eu tenho um assistente pessoal que bloqueia o acesso ao executivo, se não tem, se tem vaga com nome na empresa, se não tem. Tudo isso diz muito sobre tudo, a empresa. Cara. Tudo. Eu me lembro de um cliente que quando ele virava gerente, ele podia parar no estacionamento coberto. E antes disso, não. Então, na primeira liderança, não, eu quero virar gerente, eu quero virar... Tá, mas e aí, como é que vai ser sua vida lá? Ah, eu vou parar no estacionamento coberto e vou andar menos, vou pegar chuva. Tá, mas eu tô falando da sua rotina. Ah, nem sei como é que funciona a rotina da liderança média, né? Eu só quero ter comer em outro restaurante, né? Só quero ter verdade, comer em outro restaurante, ter o carro da empresa. O carro, pessoa... né? O gerente tem carro. Aliás, o carro é um negócio que prende muito a pessoa. Carro enquanto benefício corporativo. É um fator de retenção. As pessoas, principalmente se ele tiver opção de compra. Opção de compra, isso acaba com a pessoa. Tem gente que fica na empresa mesmo não estando feliz por causa da opção do carro, de compra do carro. Nossa. Eu já vi isso acontecer. A pessoa fala, não, faltam 2 meses para poder comprar o carro. Eu tô cuidando do carro porque eu vou comprar o carro com 50% Não é o PLR nem o Stock Options, é o carro, né? É o carro. Eu quero... É simbólico isso, né? Para o brasileiro é muito simbólico o carro, né? Então, às vezes, tem aquilo daí, ficar preso por causa do carro. É impressionante isso. Eu quero... Daqui a pouco, já vou entrar aqui num momento olhando para você e pedindo para você compartilhar um pouco com a gente seus desafios atuais, porque a gente falou aqui do mundo corporativo, e a gente falou do seu desafio lá desde 2007, né? Nesse desafio de gestão de projetos e gestão da mudança. Mas o que você está fazendo hoje, além do mundo corporativo? Porque você tem sua vida acadêmica aí no paralelo também, né? Na verdade, eu equilibro vários pratos, né? Tem o Yuri esposo, tem o Yuri que tenta se manter em forma, que tenta todo dia fazer um treino. Na bicicleta? Na bicicleta, ou na yoga, ou vou pro funcional, mas eu entendi que era uma prioridade um pouco antes da pandemia, 2019, é algo que virou uma pauta prioritária. Eu tento sempre pegar um espaço do meu dia para poder cuidar, o autocuidado, né? Porque senão a gente vai deixando, vai postergando e aquilo vai afetando a nossa mente mesmo. Da parte acadêmica, eu sempre estou buscando algo, né? Eu aprendi a ler com 2 anos e 8 meses. E eu sempre gostei muito de ler. Tem uma matéria minha no jornal com 10 anos, a pessoa vai me entrevistar, eu tô na biblioteca fazendo um curso de origami. Que legal! Aí ele fala assim, Yuri, por que você tá aqui? Ele falou, pô, é muito melhor ficar aprendendo alguma coisa do que ficar em casa vendo TV. Então, com 8 anos, fui fazer curso de fotografia da Kodak. Eu, com 9, eu tava fazendo um curso de Office, 95. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Aliás, meu pai e minha mãe tiveram que assinar uma permissão para poder fazer o curso de Windows, de Office, de outras coisas. Que legal, cara. Então, eu sempre fui muito curioso. Sempre fui muito... Gostei de aprender, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender. Eu tinha uma miopia muito alta, então eu não era o cara do esporte. Eu não era um cara tão... Como é que eu posso dizer? Eu não tinha tanto convívio na rua, assim, de tanta socialização. O meu mundo era um mundo muito da leitura. E, embora seja uma pessoa extrovertida, né? Aí o que acontece é que eu fui o cara do estudo, da leitura. E eu sempre estou buscando repertório, ampliar repertório. Eu trabalho, eu me lembro trabalhando também desde muito cedo, desde os 8, 10 anos, fazendo coisa para meu pai, fazendo coisa para minha mãe, indo às vezes em cartório, indo pagar coisa em banco, indo no fórum pegar processo. Isso desenvolve a gente, né? Você vai ganhando grau de autonomia, pega o ônibus, faz não sei o quê, paga uma conta. Antigamente a gente ia com uma lote no banco, né? Olha que absurdo, isso parece coisa de outro tempo, né? Então, trabalho mesmo é mais de 20 anos, né, com consultoria, com projeto, desde 2003, 2004, entregando projetos dos mais diversos, né, vendendo plataforma, fazendo um monte de coisa, fazendo estratégia, ajudei a trazer empresas para o Brasil, né, de varejo luxo, foram mais de 350 clientes e mais de 500 projetos, bastante coisa. E eu sempre estou pesquisando alguma coisa, né, atualmente o que eu tenho me interessado muito são questões ligadas à filosofia e psicanálise, né, então eu não consigo ter tempo para parar para fazer um curso de psicanálise e nem de filosofia.
mas o que eu tenho buscado são intersecções nessas linhas para aumentar repertório, porque chega um ponto, por exemplo, tudo que é gestão, eu meio que cheguei num ponto de saturação, né, dos temas que eu trabalho, assim, fala, poxa, acho que eu cheguei num ponto que é aquilo que a gente fala de ponto de saturação. Você tem coisas ainda a aprender, mas não necessariamente você vai ter um salto muito grande em determinada área. E aí eu falo, poxa, eu preciso ampliar meus pontos para outras áreas. Aí, sei lá, a gente vai para biologia, vai para antropologia, vai para sociologia, começa a buscar mais repertório para buscar. E academicamente eu estou nas instituições, né? Estou na USP, nos MBAs, na SPM, na graduação, né? Eu pego geralmente, eu reservo duas tardes, as tardes da segunda e a tarde da terça, para estar na graduação da SPM, porque foi muito legal estar com a geração Z, né? Entender como a geração Z e a beta se comportam acaba virando insumo de trabalho, porque para os líderes agora a gente já tem esse desafio, né? Como é que a gente coloca 5 gerações para trabalhar sem o pessoal querer se degladiar dentro da empresa, entendendo que eu preciso respeitar o ponto de vista, um baby boomer trabalhando com Gen Z, entendendo que tem trocas valorosas para todo mundo, né? Tem presidente recebendo feedback invertido de estagiário, né? Então tem todo um trabalho aí que está sendo muito interessante, esse aumento de repertório, conviver com a Gen Z. Estou aprendendo muito, é uma galera muito legal, uma galera que tem um pensamento muito interessante. Eu que sou millennial, tenho que ficar ali no meio termo para tentar entender isso, né? O que as novas gerações trazem, equilibrar o que outras gerações enxergam e entendem, né? Então está sendo muito rico. E nos programas aí das principais instituições, na GV, na FIA, na BA, na Dom Cabral, né? Fico equilibrando essas instituições aí de maneira geral, o que cada uma acaba buscando. É muito divertido falar que a gente trabalha com consultoria e com aula, que é a mesma coisa, nunca é. Cada turma é um jeito, tema é uma forma. Eu sempre estou muito aberto para isso, né? Eu chego com o conteúdo, mas eu sempre estou muito aberto a escutar o outro, entender essas trocas e o que vai ser a troca valorosa, né? Sobre o que é aquele espaço de conversa, né? Mas mais ou menos isso. Se eu tivesse colocado no momento, no repertório, então, bastante coisa. Psicologia, ciências sociais humanas aplicadas, né? O que eu consigo entender e trazer, adaptar e aumentar repertório, né? Então, o Byung Han lá da Coreia do Sul, lá de filosofia, né? Sociedade do cansaço, a queda dos rituais, pô, tem coisas incríveis ali. Aquilo conecta com cultura, conecta com gestão, conecta com empresa. Né? Então, eu estou nesse momento buscando um aumento de repertório nessas áreas. Queria ter tempo para fazer uma faculdade de filosofia? Amaria, mas não consigo, então eu vou lendo pouco a pouco os livros e andar nesses ombros de gigantes. Que legal. Nossa, te ouvindo falar assim, me dá vontade de mergulhar em muitas coisas também. Eu sinto, às vezes, também essa questão de cansaço da leitura técnica. Eu tenho fases. Tem hora que eu tô muito mergulhado na técnica e tem hora que eu falo, puta, não quero mais, cara. E a técnica, para mim, é gestão de liderança, né? No meu repertório. E tanto que eu tô no hiato agora, né? Porque eu tô com um livro quase pronto, o segundo livro, o Desafio de Liderar Líderes, e dei uma cansada brutal, assim. Falei pra minha esposa, cara, eu quero ficar um mês sem olhar o livro, não aguento mais. Eu mandei, ele voltou, né? Aí eu lidei com o ego, lidei com o ciclo do luto rapidinho, abri, mexi, puta, essa aqui eu não quero mexer. Puta, essa aqui eu não quero mexer. E aí, minha esposa é psicopedagoga e umas amigas terapeutas, elas costumam falar o seguinte: bateu, doeu, pega que é teu, né? Bateu, quer dizer que aquilo tem algo ali para ser trabalhado. Tem algo. Isso é doloroso, isso dói. E aí eu fiquei puto. Falei, o cara que não entendeu. O cara que não entendeu, imagina quem vai ler, não vai entender também, né? Então deixa. E aí eu falei, não preciso, não consigo mexer agora. Sociedade do Cansaço, cara. Acho que você puxou uns pontos interessantes desse autor que eu não conhecia e dá vontade de mergulhar aqui mesmo, né? Nossa, que bacana seu repertório. Então você está na graduação, em vários programas de pós e no mundo corporativo, onde a gente tem se encontrado, né? Em parcerias aí, outros projetos. A gente se encontrou no interior de São Paulo também, numa grande companhia. Foi muito legal. Foi legal. O pessoal adorou a entrega, o pessoal amou, foi muito legal. Você voltou lá, né, para fazer o fechamento dos projetos agora? Voltei para fazer o fechamento. Aliás, né, a gente pegou um programa que estava num momento muito delicado, que estava com uma avaliação baixa, né? E a gente conseguiu fazer um turnaround ali gigantesco.
Inclusive porque é uma métrica dessa empresa específica, né? A gente conseguiu fazer uma virada de chave ali que foi muito importante pro programa, né, cara? de trainee, muito né? gostoso acontecer isso, né? Quando a gente vai lá e vira a chave e fala, poxa, ao mesmo tempo que é desafiador, né? Quando você pega um programa que ele tá num momento que não tá tão bacana e precisa de uma virada de chave, né? É desafiador. Eu acho que é sempre desafiador. Eu tenho algumas experiências que deram certo na troca aí de gente, de gestão e de coordenação, e a gente na sala de aula, mas também tenho exemplos péssimos também, quando a gente vai tentar reverter e já não dá, a gente se expõe muito, né? E pior, é colocado um fardo enorme de entregar algo que já tá com uma mácula muito forte. Em Assim, as 4 pessoas horas. já. Em E elas 4 não. horas. Tem que reverter uma percepção de meses. Não vai acontecer muitas vezes, dependendo do como as pessoas já fixaram aquela percepção. Elas vão falar, foi uma entrega boa, mas elas não. Essa reversão, ela. Não muda, quando né? ela fixa, ela não muda. E outra, né? Aquilo que a gente tava falando do Mandela lá atrás. O quanto que isso às vezes é injusto, né? Porque você vai ser penalizado por algo que não necessariamente. E eu me posiciono. Eu me posiciono. E tenho falado muito, não. Faz tempo já, aliás. Acho que desde a pesquisa do livro do primeiro livro, do Primeira Gestão, acho que lá para 2015, eu comecei a falar não, né? Para alguns projetos, que eu não queria mesmo. E a galera achava um absurdo. Como você não quer? Você tem agenda? Tem. Mas você não quer? Não. Eu vou falar que você não tem agenda. Não, eu não quero atuar nesse projeto. Não preciso inventar uma desculpa. Por quê? Sei lá, cara, porque eu não quero esse tipo de cultura, eu não quero esse tipo de empresa, eu não quero esse público mais, porque eu já quero trabalhar com outro tipo de público, com um público com angústias reais de liderança, né? Então, enfim, mas aí de vez em quando a gente vai vivenciando e revisitando, né? Esses dias eu peguei um programa de talentos pré-líderes, né? Ainda ninguém era líder. Fazia muito tempo mesmo, que eu não sentava com um público que ainda não era líder. E eu super me diverti. Mas não é isso que eu quero. Eu quero falar com um cara que tá querendo bater a cabeça na parede para ver se eu consigo ajudar. Às vezes não consigo, né? Às vezes não consigo. Às vezes o nosso espaço, nosso tempo, nosso repertório não é suficiente para ajudar alguém. Mas se eu ajudar um, eu já estou feliz, né? Não é Exato. fácil, é nossa vocação, é o que eu brinco, né? Eu falo, poxa, eu vim no mundo para fazer isso. Né? Quando a gente consegue, de fato, mudar uma pessoa, mudar uma vida, conseguir... Porque às vezes tem isso, né? Pessoas que encontram a gente depois de 10, 20 anos falam, cara, uma frase que você falou ainda, Bruno, assim, indicador direciona comportamento. Às vezes é uma frase que você fala, que você muda a percepção da vida da pessoa e aquilo muda a decisão dela. Você atingiu o teu objetivo, você conseguiu impactar positivamente a pessoa. Isso é legal. Eu gosto muito disso. E vamos encaminhar já para o fechamento aqui. Eu vou pedir depois para você dar aí uns recados finais, mas eu quero compartilhar com você uma formação que eu estou fazendo agora. Eu estou terminando, graças a Deus estou terminando, porque está tão pesada que eu não aguento mais. Mas eu gosto muito de estar lá, mas eu não vejo a hora de terminar. Não sei se você tem esses sentimentos. Cara, você sabe que eu tô para fazer um curso de PNL há anos e o maior problema é esse. Porque, assim, a nossa paciência enquanto consultor e instrutor, ela vai caindo, principalmente quando a gente acha que a cadência não é boa. E é um problemão. Porque, assim, a gente fica muito crítico, né? Eu pego conhecimento, eu já processei, por causa do repertório, por causa do que a gente já traz. O processamento, a janela nossa de rampar é muito rápida. Então, a gente rampou naquele conhecimento. Se a coisa não evolui, você começa a ter... Aquilo começa a ficar arrastado e começa a doer, porque você fala, poxa, eu poderia estar lendo outra coisa, poderia estar fazendo outra coisa, e eu tô lá travado em algo que não necessariamente vai me guiar para esse lugar. Né? Mas eu queria te falar dessa formação da SBDG, não sei se você já viu a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Não, mas já ouvi falar muito tempo atrás. Ela está ampliando muito o meu repertório, porque a gente fala de liderança a partir da luz do comportamento humano, né? E dos clássicos, né? Nós somos um grupo de 12 pessoas, 2 homens e 10 mulheres. Tem eu e mais uma menina que é consultora. O resto é ou gente de RH ou psicanalista.
Então eu estou aprendendo muito, muito com eles. É a formação e desenvolvimento de grupos e como a gente atua como facilitador na condução de grupos, né? Não só nas mentorias individuais, mas nos grupos. O meu maior desafio é quase 1 ano e meio, cara. Quase 1 ano e meio. E tem muita leitura, né? Tem muita, Cara, muita um ano leitura e clássica. meio. E é 1 ano e meio. síncrono ou assíncrono isso? Presencial, ser sábado o dia inteiro, uma vez por mês. Nossa. Mas, cara, por isso que eu falo assim, eu canso quando eu falo, mas estar lá é muito bacana. Por quê? Porque o grupo é o laboratório. O grupo é o laboratório. Então a gente está vivenciando a evolução da dinâmica dos grupos dentro do grupo. Então tem briga, tem discussão, tem pau, tem votação que é respeitada, tem votação que não é respeitada. Tem hora que o grupo está mais coeso, tem hora que o grupo está mais disperso, tem hora que o grupo falta muita gente, o grupo fica puto quando as pessoas faltam, mas depois fala que todo mundo tem que ser do jeito que tem que ser, porque aí, sei lá, porque ninguém pode forçar a gente a fazer nada. Então a gente começa a lidar com os nossos próprios dilemas, né? Então alguém falava assim: aqui é um ambiente de segurança. Fala aí o que você pensa agora. Moço, se é um ambiente de segurança, eu Super falo como eu comunicação quiser. violenta, né? É a comunicação violenta E da aí, prática. Fala o que você pensa aí. mas na prática. E aí a Genira, que é a nossa coordenadora, até me empolga falando isso. Cara, ela é mestre assim em operar o grupo, e ela fala assim: respira, o que aconteceu agora? Então a gente vai fazendo recortes. Então é o laboratório. Cara, até me arrepia. Eu já recebi acho que meia dúzia dos feedbacks mais doloridos que eu já tomei, vou usar esse verbo de propósito, na vida. Ao mesmo tempo que eu estou descobrindo a base clássica. Então, por exemplo, eu pego algumas coisas hoje sei lá, do próprio Gestão da Mudança, que a gente lê mais hoje, e fala assim, cara, isso aqui é de 1850, né? Quando o cara disse isso lá na teoria tal. Então, tá me dando um repertório super bacana para a gente ver a evolução dos grupos. Se chama SBDG, depois dá uma olhadinha. E tá para rolar novas turmas. Cara, foi um divisor de águas da minha forma de encarar a evolução dos grupos, né? E aí um produto e aí vou misturar a formação com o trabalho. Um produto que eu consegui pendurar aqui no repertório da consultoria team coaching, né? Então vamos fazer um coaching coletivo, não só Legal. individual, não porque temos issues aqui, temos feridas abertas e precisamos, sei lá, direcionar, não precisa fechar. Né, Mas se você precisamos juntar direcionar isso com uma ferramenta de assessment muito legal, né, que te posiciona bem. Aí você tem o assessment da galera, você puxa o Carl Rogers, ele falava um negócio muito legal, né, sobre ele entende que o espaço de ensino pode gerar cura. Então, quando você fala nessa ideia de fazer uma terapia em grupo para a empresa, tem um valor gigantesco. Ele fala que até os conselhos precisavam passar por isso. Então, tem algo ali de extremo Cara, olha que valor. legal. Olha que legal, olha como a gente está conectado. Eu falei do livro do Alexandre, Facilitação do Jeito de Ser, adivinha qual que é a teoria básica? É Carl Rogers. Rogers. Né? Carl Rogers, que inclusive é a base também de um carinha chamado Michael Knowles, que escreveu um livro do Lab SSJ também chamado 6Ds, que virou famoso em todo o RH, que é o aprendizagem de resultados, né? Então, 6Ds pela escrita do Michael Knowles, bebendo na fonte do Carl Rogers. É muito legal isso. E é isso, a educação é um lugar de cura, não deveria ser um lugar de abrir feridas, né? Mas, infelizmente, na realidade, não é isso que a gente vê. Né, e outra, né? Pelo contrário, pode ser um espaço que ele replica padrões que é aquilo que a gente está falando do inadequado, do problemático, e aí você continua criando e recriando estruturas que são bastante, como é que eu posso dizer, questionáveis, né? Então, se o treinamento ele não é atualizado no formato e forma, né, e no conteúdo, aí acaba tendo esse problema, né? Por isso que aquela questão, né, consultoria, treinamento, o pessoal fala, é tudo igual, de jeito nenhum, você mudou o consultor, você muda totalmente a entrega. O tema é o mesmo, mas a forma de entregar, a forma de enxergar, a forma de guiar, ela é muito específica, né? É algo muito, não é trivial isso. E aí, por isso que, inclusive, os RHs eles precisam ter essa qualificação do que eu estou comprando.
porque preço é diferente de valor. Uma coisa é o que eu pago versus o que eu tô tendo. Se você compra algo que está num preço muito bacana, mas que não necessariamente vai levar para onde você quer, você está pagando muito caro. Você está pagando muito caro. Né? Então, a questão entre percepção de valor, ela está ligada a isso. Às vezes, não é o preço, ele não pode ser o único direcionador no treinamento. Né? Isso é super importante. E é o desafio, né, da gente... você até citou uma das formas da gente medir treinamento, né? Um dos desafios é chegar no ROI. E aí, se a gente olha para o Kirkpatrick, a gente citou aqui Kirkpatrick, né, da Cross, da Regina, que a gente é parceiro lá também ainda. O desafio é a gente comprovar financeiramente, mas antes disso, a gente tem que levar o aprendizado para a prática. Se a gente conseguir testar o nível de aplicabilidade prática, mais do que avaliação de reação ou NPS, eu já fico feliz, porque se ele sai com uma ferramenta e ele vai ler o contexto e saber quando usar, eu já estou feliz. A ferramenta pode ficar na caixinha um tempo, não precisa ser para todo dia, mas ele tem que saber o momento de usar. Que foi exatamente isso que você comentou. Salvo engano, o Kirkpatrick, quando ele escreveu o livro, acho que é 1975, ou seja, a gente está falando em 50 anos atrás, ele já falando lá, acho que eram 4 dimensões que ele analisava, né, do treinamento, da retenção, e aí é aquilo, né, não é sobre a pessoa gostou ou não, porque às vezes é aquilo, o melhor treinamento é aquele que você não gosta, se você recebe o feedback do livro, exemplo do feedback do grupo e do livro, cara, se você ficou incomodado, talvez tenha sido o melhor treinamento que você fez. Tem alguma coisa aí. Tem uma coisa ali a ser trabalhada. Isso mesmo. Pois eu coloco para quem é de RH, se tiver interesse na formação dos 4 níveis de avaliação de treinamento do Kirkpatrick 2.0 agora, eu coloco aqui o site da Cross e vamos tentar evoluir a forma como a gente avalia os workshops e as entregas presenciais ou virtuais aí de treinamento. Cara, para chegar no final já, nossa, eu podia ficar a tarde inteira. Você tem alguma mensagem final, algum convite? Deixa também aqui os seus contatos. Quem quiser depois entrar em contato, eu adoro uma boa conversa, adoro uma boa prosa. Aliás, eu quero agradecer o Matarazzo por essa troca. É sempre bom estar conversando com o Matarazzo. Tive o prazer de fazer uma entrega agora no primeiro semestre, que a gente estava jantando, conversando na cidade. Foi maravilhoso. Conversar com gente inteligente, com gente que está com vontade de crescer, que está com vontade de mudar, que está com vontade de desenvolver, que tem a mente aberta, sempre é um prazer gigante. Mas quem quiser trocar uma ideia, é só entrar em contato lá, LinkedIn, Instagram, jogar Yuri Lázaro, você me encontra, manda uma mensagem, manda um direct, vai ser um prazer gigante estar conversando, estar trocando, estar batendo papo. A gente veio para isso, né, Matarazzo? É a nossa missão de vida, é melhorar as pessoas, ajudar as pessoas, né, melhorar a gente mesmo, porque dentro desse processo a gente melhora, né, tem interações que a gente aprende junto, a gente desenvolve junto, então é um processo assim muito rico. Trabalhar com treinamento, trabalhar com gente é uma coisa muito rica, então é um prazer gigante estar aqui. Que legal, contigo. Que legal. Agradeço, Igor. Fico muito feliz. Fico muito feliz por você estar aqui, fico muito agradecido pelo seu tempo, pela sua generosidade. Quero fazer referência aos empreendedores compulsivos, o grupo lá do Alessandro Saad, que nos conectou em algum momento. Tem podcast do Alessandro Saad aqui também, hoje atuando com outro papel, né, de executivo aí. Superintendente do Extra. E tem um outro, superintendente do Extra, muito legal. E tem um outro podcast do Augusto Roque, que também faz parte lá dos empreendedores compulsivos. Hoje trabalha marca empregadora e jornada do colaborador. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. Se alguém tiver interesse aí, vou colocar os links aqui embaixo também. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado mesmo, cara. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Matarazzo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, galera. Ô, pessoal, que legal. Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Eu não lembro o script final, mas você já sabe. Curta, compartilhe, comente e jogue aí para quem você acha que faz sentido compartilhar esse podcast. Um abraço e até a próxima, pessoal.